queridos. Tudo bem com vocês? Nós vamos na aula de hoje, né, falar aí da parte de função cosseno. Então vamos lá. Olha só. Na função cosseno, né, nós temos ali primeira variação, nós vamos trabalhar com esses coeficientes, tá bom? Podem ficar tranquilos, o A, o B, o que significa. O domínio referente a x é o conjunto dos números reais, beleza? O período aí, se não tem nada mexendo aqui, é 2π. A imagem varia de a menos b até a mais b, beleza? E lembrando que a função cosseno ela é uma função ímpar. Opa, ela é uma função par, né? A função seno é ímpar. O seno de x é igual a menos seno de menos x. E a função cosseno ela é par. O cosseno de x é igual a cosseno de menos x, tá bom? Lembrando que a função cosseno ela é positiva no primeiro e no quarto quadrante, se tá com mais, 12, 13, 14, né? E é negativa no segundo e no terceiro quadrante. Dando continuidade aí. Olha só. A variação da função, então. Olha, ela é positiva no primeiro e no quarto, então o que acontece? Ela vai decrescendo, né? Que vem o cosseno aqui, ó. Lembrando que esse eixo é o eixo consono, né? O eixo deitado. Ela decresce no primeiro quadrante, ou seja, quanto maior o ângulo, menor o cosseno. Ela decresce no segundo quadrante, quanto maior o ângulo, menor o cosseno. E aí ela começa a crescer no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Nós vamos ver isso graficamente aqui, ó. Né? Aqui, por exemplo, nesse pedaço, ó, nós temos aí o gráfico de uma função cosseno aí deslocado, né? Com deslocamento, beleza? O período é o tempo necessário para que ela comece a repetir. E a amplitude nada mais é do que a distância do valor médio até a crista ou do valor médio até o vale, tá bom? Aqui, por exemplo, o gráfico de uma função cosseno. E aqui, ó, nós vamos mostrar, né? Aqui, ó. No primeiro quadrante, que vai de 0 a π, ela é decrescente. No segundo quadrante, né, de 0 a π sobre 2, ela é decrescente. No segundo quadrante, que vai de π sobre 2 até π, ela é decrescente. No terceiro quadrante, que vai de π até 3π sobre 2, ela é crescente. E no quarto quadrante, que vai de 3π sobre 2 até 2π, também ela é crescente. Isso é a função cosseno de x, tá? Função cosseno de x. Observe que a imagem varia de menos 1 a 1. É o que nós vimos, que o cosseno ele varia de menos 1 a 1, beleza? E aqui a inversa da função cosseno, né, que é a função secante, beleza? Tá? Nós vamos aí agora trabalhar com a ideia da função genérica. Então, para trabalhar aí com a ideia da função genérica, né, o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos com esse programinha chamado aí de GeoGebra, tá bom? Nós vamos ampliar aqui, ó, para você ter uma ideia. Deixa eu ampliar mais um tiquinho, né? E nós vamos pegar aqui a nossa função cosseno, tá bom? Então, a nossa função cosseno, e aí nós vamos variar aí algumas coisinhas, tá bom? Beleza? Nós vamos variar aí algumas coisinhas, tá? Vou colocar a espessura da linha aqui mais grossa, para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, aqui, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, ó. Vou pegar inicialmente essa nossa função, tá? Essa nossa função, deixa eu só pegar lá onde... Deixa eu descer isso aqui. Então, a nossa função aí. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Pronto, deixar ela aqui, só para a gente conseguir enxergar, tá? Então, colocando aí a nossa função no nosso visor, para você ver, ó. Nós vamos pegar aqui, o A é exatamente quem está somando aqui, tá? Colocar o A igual a 0, vou colocar o B igual a 1 inicialmente. Ó, o B igual a 1, observe que é exatamente onde nos dá aí o valor máximo, né? E o valor mínimo, então menos 1 a 1, tá?
Essa imagem ela é dada exatamente por A mais B e A menos B. Então, esse A mais B, esse A menos B. Esse A, ele é o valor médio aqui, ó. É esse valor médio, tá? Então, o A igual a zero seria esse valor médio. O B, ele é exatamente, o módulo de B é a amplitude. Então, observe aqui que a amplitude é o módulo de B. Por exemplo, se eu aumentar aqui, ó, aumentei para 3, por exemplo, né? Aumentei para 3. Observe que a amplitude aqui, ó, de 0 a 3 mudou, tá vendo? O B é positivo, então ela está começando do valor máximo. A função cosseno está começando do valor máximo, com B positivo. Agora, olha o que acontece. Então, aumentei o B, vai aumentando aí a nossa amplitude, né? Agora, se eu for diminuindo, 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 ó, coloquei ele negativo. Olha o que acontece aí. Vou colocar o B igual a menos 1. Coloquei aqui. Observe que ele está começando do menos 1. Então, quando ele começa lá do valor mínimo, quer dizer que o B é negativo. Começou do valor máximo, o B é positivo. Agora eu vou deixar o B aqui igual a 1, tranquilo. Agora nós vamos mexer com o A. Olha o que o A faz. O A, à medida que eu vou aumentando, então aumentei ele aí, por exemplo, para 2. Observe que o meu valor médio aí é 2. É como se a curva, a cossenoide, ela subisse 2 unidades. Então, aí a imagem passou a ser de 1 a 3. Observe aí que a amplitude continua sendo 1, que é o módulo de B, beleza? Agora, e se eu pegar o A negativo? Ó, peguei o A negativo, observe, vou colocar o A aqui igual a menos 1. Observe que o nosso valor médio lá vai ser menos 1. Tá vendo aqui? O valor médio aqui é menos 1. Então, o nosso A, ele nos dá o valor médio. Agora eu vou deixar o A igual a 0, né, que é a nossa função ali original, A igual a 0, B igual a 1. Agora vamos ver o que o C faz. À medida que eu aumento o C, tá vendo? Né? Ó, vou deixar o C igual a 1. O período dessa função é 2π, que é o tempo necessário para ela começar a repetir. Eu estou falando aí da horizontal. Então o A e o B mexem aí na vertical. O C está mexendo na horizontal. Como assim? Se eu aumento o C, vou dobrar o C. Dobrei o C. Observe que o período reduziu a metade, agora é π. Então, se eu aumento o C, o nosso período diminui e a frequência aumenta, né? Que a frequência é ao invés do período. Ó. Coloquei aí agora o nosso C igual a 4. Né? Observe que o período passou a ser π sobre 2. Agora, eu vou diminuir, vou colocar ele fracionário, vou colocar ele de 0,5. Coloquei ele 0,5, observe que o período dobrou. Se eu colocar ele negativo, ele inverte a curva. Ó. Tá vendo aí? Né? Coloquei ele negativo, tá? A curva continua praticamente do mesmo jeito, a mesma ideia. Ó. Por que da mesma ideia? Porque essa função é par. f de x é igual a f de menos x. Vou deixar aqui o C igual a 1, por enquanto. Olha o que o D faz. O D ele vai ajudar no deslocamento. Então, por exemplo, se eu coloco aí o D igual, vou colocar mais ou menos o π sobre 2, que é 1,57, 1,6. Observe, quando eu coloquei o D igual a 1,6, ele deslocou para a esquerda, então D positivo, deslocou para a esquerda menos π sobre 2, ou deslocou para a esquerda π sobre 2. O deslocamento, meus queridos, é menos D sobre C. Quer ver? Ó, se eu dobrei o C, coloquei lá ele igual a 2, né? Coloquei ele igual a 2. Observe que o deslocamento passou a ser de π sobre 4 para a esquerda. Agora, e se o D for negativo? Se o D for negativo, observe que ele vai deslocar para a direita. Então, D, juntamente com C, que é menos C sobre D, menos D sobre C, ele trabalha com o deslocamento. O D positivo para a direita, né, para a esquerda, e o D negativo para a direita. Então, o deslocamento é nada mais, nada menos do que menos D sobre C, tá bom? Vamos voltar agora lá para a nossa função, né? Vamos voltar agora. E lembrando que vai seguir as mesmas características ali da função seno, tá bom? Lembrando que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Então, vamos lá, meus queridos. Olha só, vamos aplicar isso. A primeira questão, a questão da PUC do Rio Grande do Sul. A pressão, né? A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Ela atinge o valor máximo, então a pressão sistólica é o valor máximo,
quando os ventrículos se contraem, e o valor mínimo pressão diastólica quando eles estão em repouso. Suponhamos que a variação da pressão arterial em milímetros de Hg de um cidadão porto-alegrense em função do tempo em segundos é dada por isso. O Azinho, tá vendo aqui? O nosso Azinho é 100, o Bzinho, aqui o Czinho, o D seria igual a zero. Diante disso, os valores da pressão diastólica e sistólica em milímetros de Hg são iguais respectivamente a... A diastólica é a menor. A menor, meus queridos, o menor valor aqui, ó, você vai fazer sempre A mais B e A menos B. O A mais B vai ficar 100 mais 20, que é 120. E o A menos B é 100 menos 20, que é 80. Tá? Estou considerando aí o B, o 20. Esse menos aqui só vai indicar que vai começar lá do valor mínimo. Começaria aí do 80 e iria ali até o 120. Beleza? Então, o menor valor 80, maior valor 120. E aí, a alternativa correta é a letra C. Vai passar o lelê ou lalá. Então, a alternativa correta aí é a nossa letra C. E você vai passar. Olha, vamos aproveitar. Qual seria o período dessa função? O período é 2π dividido pelo módulo de C. Como C ali é positivo, ficaria 8π sobre 3. Né? Isso aí ficaria, ó, conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, isso aí ficaria 6 quartos, ou 6 oitavos ou 3 quartos. Né? Se o tempo aí estivesse em segundos, o T estiver em segundos, né? Então teríamos isso aí, tá bom? O tempo está em segundos. Então teríamos aí o período como 3 quartos de segundo, 0,75 segundos, né? Meus queridos, vamos agora para a nossa próxima questão. Essa próxima questão é uma questão da Universidade Católica de Brasília. Lembrando que PUC, né, é a Pontífice Universidade Católica, né? No caso ali era do Rio Grande do Sul. Vamos lá, para você perceber, nós vamos resolvemos uma da PUC, vamos resolver uma da Universidade Católica de Brasília, vamos resolver uma da Unesp, que é quem elabora provas para São Paulo, e também alguns vestibulares particulares, como o Uniceub em Brasília, vestibular de medicina, e vamos ver também da Universidade de Brasília. Para estudar os transtornos respiratórios de um paciente durante o sono profundo, determinado médico requisitou um eletroencefalograma. Na figura apresentada, mostram-se as ondas cerebrais em um trecho do exame desse paciente durante o sono profundo. Foi utilizado um software para modelar matematicamente as ondas obtidas, e o resultado é o gráfico mostrado a seguir. Aqui observe que ele não se preocupou em colocar os valores mínimo e máximo. Ele só colocou os valores aqui, ó, 0, 0,75, 1,5. Então, observe que o tempo necessário para ele começar a repetir é 1,5, ou seja, o período aí é 1,5, que é a mesma coisa de 3 sobre 2, já que ele está trabalhando com fração, né? Se a função que representa a onda é dada por y igual a seno de bt mais c, então o valor do parâmetro b é igual a, olha só, meus queridos, aqui nessa questão, né, esse azinho aqui seria a nossa amplitude, ele é positivo porque está começando para cima, então esse valor aqui seria a, esse valor aqui seria menos a, né? O C seria zero, porque não há deslocamento, ele está começando aí do próprio eixo, né? Está começando ali da origem. Ele quer o B. Esse B vai mexer com o período. O período aqui, considerando o B positivo, é 2π sobre B, que é igual a 3 sobre 2. Vai ficar, ó, 3B é igual a 4π, estou multiplicando cruzado,
Isso significa que o parâmetro B que ele quer é 4π sobre 3. Observe que normalmente essas questões, elas são tranquilas, tá? Então são questões que você tem que ganhar em provas, tá bom? Assusta muitas pessoas aí, mas a ideia é bem tranquila. Então a alternativa correta é a letra C, de você vai passar, olelê, olalá. Próxima questão é a questão da Unesp, ó. Em situação normal, observa-se que os sucessivos períodos de aspiração e expiração do ar dos pulmões em um indivíduo são iguais em tempo, bem como na quantidade de ar inalada e expelida. A velocidade de aspiração e expiração de ar dos pulmões de um indivíduo está representada pela curva do gráfico, considerando apenas um ciclo do processo. Então aqui você tem um ciclo. Observe que esse é um gráfico da função seno, né? Da função seno aí, né? Como não há deslocamento aqui, ó, não poderia ser da função cosseno. Ou seja, você pode eliminar a letra E, você pode também eliminar a letra C. Sabendo-se que uma pessoa em estado de repouso, um ciclo de aspiração e expiração completo ocorre a cada 5 segundos. Meus queridos, quem é 5 segundos então? É o período. O tempo necessário aí para ele completar um ciclo, 5 segundos. E que a taxa máxima de inalação e exalação em módulo é 0,6. Esse 0,6, então, meu querido, ó, aqui o máximo vai ser 0,6, o mínimo vai ser menos 0,6. Isso aí, em módulo, é quem? Isso aí nada mais é do que a amplitude, né? A expressão da função cujo gráfico mais se aproxima da cor representada na figura é, olha só, essa função que ele está chamando de V de t, ela vai ser então do tipo A, né, seno de bt. Quem vai ser o A? O A, ele vai ser positivo e ele vai ser aquela amplitude ali que ele está dizendo que é 0,6, né? Quem vai ser o B? Você vai calcular pelo período, que é 2π sobre B, né, que é o módulo de B. Isso é igual a 5. Troca o 5 e o B de lugar, nós chegamos que o B é igual a 2π sobre 5. Isso quer dizer, então, que a nossa função, Vt, ela vai ser igual a 0,6 vezes o seno de 2π sobre 5t. É a letra A? Não, né? É a letra B, lembrando que 3 sobre 5 é 0,6. Mas por que não é? Olha esse carinha aqui, então não pode ser. Então a alternativa correta é a letra D, de dá para passar, olelê, olalá. Questão bacana também, você teve que determinar mais coisas, mas observe que você pode ter agilidade aí fazendo questões. Agora nós vamos para algumas questões da Universidade de Brasília. Um exemplo da relação ecológica conhecido como predador-presa é a população de garças, que se alimenta de peixes. Espera-se que um aumento na população de garças provoque uma diminuição na população de peixes, né? Então, um aumento na população de garças, né, vai provocar uma diminuição na população de peixes. Essa relação ecológica é objeto de vários estudos matemáticos, e as populações de presa e de predador podem ser descritas pelas funções seno e cosseno. Suponha que as populações de garças, GT, e de peixes, PT, no tempo t medido em anos, sejam dadas por essas funções. Meus queridos, o valor máximo aqui, se você pegar essa função g de t, se você fizer ó, A mais B, 1.500 mais 1.000 é 2.500. 1.500 menos 1.000 é 500. Então, vai variar de 500 a 2.500. Quando você pega ali a população de peixes, vai variar aqui, ó. 3.000 menos 2.000 é 1.000.
E 3.000 mais 2.000 é 5.000. Né? Então, de peixes, é essa que está mais alta aqui, ó, vai variar de 1.000 a 5.000, então essa aqui é peixes. E essa aqui, ó, que vai variando ali, ó, um pouco menos, então 500 até ali 2.500 é de garças. Beleza? Com base nessas informações, tá? Julgue os itens a seguir. Item 1. A população de peixes diminui durante o primeiro ano. Durante o primeiro ano, a população de peixes aqui, ó, de fato, ela vai reduzindo. Ela reduz até o 5º ano, né? Então, o item está correto. Então, foi identificação de gráfico, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Olha só, item número 2. Então, graficamente analisando, fica fácil, né? Quando a população de peixe é máxima, a de garças também é máxima. Meus queridos, olha só. Observe que aqui tem um maisinho, né? Aqui tem um menusinho. Aqui, beleza, é o mesmo, mas a função, uma é cosseno, a outra é o quê? Seno. Observe aqui, ó, a população de peixe ela é máxima aqui, ó. A população de garças é máxima aí? Não, ela está crescendo, mas ela não é máxima. Isso quer dizer que o item 2 está errado. Então, quando ele nos dá o gráfico aí, fica fácil você analisar pelo gráfico. Você não faz muito cálculo. Item 3. Transcorridos 4 pianos, as duas populações são iguais às respectivas populações iniciais. Ele está dizendo aí do período. Vamos calcular o período primeiro das garças. É 2π dividido pelo módulo de C. Aqui é meio, né? Que aqui multiplica T. Então vai ficar 4π. População de peixes. A população de peixes aqui, o período vai ser também 2π. Dividido por meio, né? Dividido por meio, né? Porque aqui, ó, quem está multiplicando T. Também vai dar 4π. Isso quer dizer que o item está correto, beleza? Próximo item. Entre os tempos 5π sobre 2, lembrando, o π é 3,14, né? 5 vezes 3,14 dá aí 15,7. Dividido por 2 dá 8, né? 8, vamos colocar 8. Então, mais ou menos aqui, 8, né? Nesse período. E 9π sobre 2. 9 vezes 3 dá 27, dividido por 2 dá aí cerca de 13,5, mais ou menos aqui. Assim. Então ele está dizendo, ó, ambas as populações estão crescendo. Observe que elas estão crescendo aqui, porém, entre esse período, a população de garças, ela faz o quê? A população, no caso aí de peixe, ela faz o quê? Ela diminui. Então quer dizer que o item está errado. Nós vamos agora para a nossa próxima questão, e aí nessa nossa próxima questão, né, também da Universidade de Brasília. O gráfico acima descreve os movimentos dos pontos alfa e beta de um pistão dentro de suas respectivas câmaras. Considere que a função que
Meus queridos, nós vamos agora para essa questão da Universidade de Brasília. Vamos lá, olha só. Vamos identificar aí as funções. O gráfico acima descreve os movimentos dos pontos alfa e beta de um pistão dentro de suas respectivas câmaras. Considere que a função que descreve o movimento do ponto alfa seja P de alfa, A, cosseno de AT, e que a função que descreve o movimento do ponto beta seja P de beta, né, que é B vezes seno de BT. Com base nessas informações, julgue os itens. Primeiro vamos identificar quem é essa função P de alfa. Observe que nem nessa função cosseno, nem nessa seno tem deslocamento. Então vamos lá. Essa é uma função cosseno, então ela vai ser essa aqui, ó. Essa vermelha, tá? Então é o nosso P de alfa. Observe que o máximo é 2, o mínimo é menos 2. Então esse A, como ela está começando do máximo, esse A é 2. O período dela é 4. Isso quer dizer, então, que 2π dividido por quem está multiplicando o t é 4. Daqui nós tiramos que o nosso azinho é π sobre 2. Quer dizer, então, que essa função P de alfa vai ser igual a 2 cosseno de π sobre 2t. Agora nós vamos brincar com a P de beta. Ele falou que a P de beta ali é uma função seno. Então, essa aqui é a nossa função seno. E aí observe que ela começa aqui do valor médio, que é o 0, e o valor máximo é 2, a amplitude aqui é 2. Então, esse Bzinho, ou esse B que aparece aí, também vai ser 2. É positivo, porque ela está começando crescendo. E também o período ali é 4. Se o período é 4, nós já fizemos o cálculo anteriormente, esse Bzinho aqui também vai ser π sobre 2. Né? Isso significa que essa função P de beta vai ser igual a 2 seno de π sobre 2 vezes t. Agora vamos para os itens. A soma dos coeficientes A e B das funções P de alfa e P de beta é igual a 4, certo? O A é 2 e o B também é 2, então somando aí 2 mais 2, 4. O valor de B na função P de beta é superior a π sobre 4. Ele não é π sobre 2? Π sobre 2 é maior que π sobre 4. Então o item também está correto. Item 3. A função f de t, que é a soma, é constante. Meus queridos, f de t vai ser a soma de uma função cosseno, 2 cosseno, π sobre 2t, mais 2 seno de π sobre 2t. Então, observe que ela não é constante, né? Muito pelo contrário. Ela depende da variável t. Então, o item está errado. A informação, esses pistões trabalham defasados de 90 graus. Então, a diferença aqui é 90 graus, observe. Então, P de beta é igual a P de alfa t menos π sobre 2. Observe que isso aqui são ângulos complementares. E dois ângulos, tá? Dois ângulos complementares têm um seno igual ao cosseno. A variação aqui, ó. Se eu volto essa função verde aqui, que é a nossa função P de beta, se eu volto ela 90 graus, fica exatamente em cima dessa função cosseno. Então, por isso que o item está correto. Beleza? Meus queridos, essa foi nossa aula de função cosseno. Beijos do Magro, treine, treine, treine e até a próxima. Tchau!